Beleza? Bom, boa noite, meninas. Como estão? Espero que todas estejam bem. Como vocês viram na semana passada, a gente tem um novo professor. Falei com vocês que a professora Ilana não estaria... Oi. Estou indo para o meu quarto. Amanhã, se nós for na frente, tem que ser, né? Falei com vocês que a professora Ilana não estaria mais com a gente, mas o professor Eduardo já assumiu e já fez até a primeira aula junto com vocês, tá? Deixa eu só alterar essa luz aqui, que aí vocês me veem um tiquinho melhor. Acho que agora melhorou. Bom, vamos lá então, meninas. Vamos começar. Hoje a gente vai falar finalmente sobre conclusão e proposta de intervenção, né? A gente passou pela introdução, passamos pelos desenvolvimento e agora a gente vai falar um pouco sobre a conclusão, né? Que precisa de uma proposta de intervenção no caso da redação do Enem. Então, o que a gente tem como objetivo da aula hoje? Entender a função da conclusão no texto dissertativo argumentativo, entender a diferença de retomada de tese e de repetição de tese, que é muito importante para a gente conseguir pontuar bem na conclusão. Existe muito erro de repetição de tese, como a gente viu também no desenvolvimento. Vai entender quais são os elementos obrigatórios da proposta de intervenção, que precisa estar na conclusão. Vai ver alguns conectivos conclusivos, que são diferentes dos conectivos de desenvolvimento, que eu deixei para vocês o material lá no nosso sala de aula, e algumas expressões que são eficazes para o fechamento do texto, e também alguns erros comuns, proposta genérica, proposta utópica, ou proposta desconectada do desenvolvimento, tá bom? Então, a gente vai começar falando sobre a função da conclusão. O que é a conclusão, pessoal? Vamos começar por aí. A conclusão é o último parágrafo do texto. Isso é mais que óbvio, né? Chover no molhado falar isso. Só que ela não é só isso. Ela tem como função principal ser o fechamento, ou seja, ser a ideia de que, como eu posso dizer, ser o grande finale do nosso texto. Claro que quando a gente fala de proposta de intervenção, a gente está entendendo que existe um problema, esse problema é factível e esse problema precisa ser resolvido. No caso do Enem, qual é a construção dessa conclusão? É a nossa tese principal, aquela que a gente defende desde lá no começo, na introdução, somada ao que devemos fazer, né? Ou o que se deve fazer, para poder ter um final feliz nessa história. Então, vamos lá. Vamos entender quais são as funções da conclusão. A primeira é retomar a tese. Por quê, gente? Quando a gente fala de redação do Enem, de conclusão da redação do Enem, a gente precisa fechar a ideia principal de quem escreve. Boa noite, Letícia. Tudo bem? A gente precisa fechar a ideia principal de quem escreve. A gente precisa fechar, reapresentar a tese que a gente falou lá na nossa introdução. E por que isso é importante? Porque a gente vai passar o texto todo do Enem argumentando sobre um determinado tema polêmico, vamos colocar assim. Não necessariamente todo ano é, mas normalmente é um tema polêmico, um tema de grande discussão. Então, a gente apresentou o nosso ponto de vista. A redação do Enem, pessoal, não é só para ser flores, não. Existem redações que são bem construídas que vão na contramão do que seria o senso comum. Eu não lembro agora de algum exemplo, mas existem essas possibilidades. Além de retomar a tese, ela tem... como exemplo eu trouxe. Se a tese do seu texto foi a negligência do Estado e banalização da vida pela mídia,
A negligência do Estado, a banalização da violência pela mídia favorece a perpetuação da cultura do medo no Brasil. O que a gente vai colocar na conclusão? Dessa forma, é evidente que a ausência de políticas públicas eficazes, aliada à influência negativa dos meios de comunicação, alimenta a cultura do medo e precisa ser enfrentada com urgência. Além de retomar a tese, pessoal, ela vai sintetizar os nossos argumentos. Nesse caso, a conclusão vai fazer um resumo de tudo aquilo que a gente apresentou. Se a gente apresentou dois lados de uma mesma história, ele também vai sintetizar esses dois lados dessa mesma história, sem se tornar, claro, repetitiva. Uma coisa que é importante a gente lembrar, não é necessário, não é uma obrigação, repetir os argumentos ou termos que a gente pode ter usado na conclusão. É só uma ideia de reapresentar, relembrar, porque se a gente pegar o nosso texto de redação e publicar ele em qualquer lugar, como uma crônica ou como um texto de redação mesmo, para que outras pessoas se inspirem, essas pessoas vão precisar relembrar do que foi escrito, uma vez que elas não necessariamente conseguem acompanhar a construção desse texto, tá? Além disso, existe a ideia de propor um resultado. A redação do Enem, pessoal, isso é uma redação exclusiva do Enem, é muito difícil a gente ver esse tipo de exigência em vestibulares. O que ela pede? Que a gente não só apresente o problema, que a gente não só, como que posso dizer, o Enem, no caso, não pede só que a gente mostre aonde que está o erro, mas que a gente pontue também uma intervenção social. Claro, sempre respeitando os direitos humanos. Existiram algumas redações que ficaram muito polêmicas no passado, porque, por exemplo, citavam que era necessário assassinar pais de crianças que consumiam muito conteúdo infantil, ou conteúdo de pornografia ou coisas do tipo. Isso não é válido, pessoal, porque a condição precisa respeitar os direitos humanos, direito à vida, direito à liberdade, direito à proteção, direito às suas finanças, os tópicos principais dos direitos humanos. E aí, para além disso, o que o Enem exige? Qual é a estrutura obrigatória dessa proposta de intervenção? Primeiro, quem vai executar? Quem é o agente que está executando essa proposta? Ou seja, a quem que eu estou endereçando essa proposta? O segundo é, qual a ação que será feita? Quem e o que será feito? Na terceira, é o como será feito. Qual é o meio para estar se fazendo? Quais são as necessidades? Quais são os materiais, vamos dizer assim, se for o caso? O quarto é qual o objetivo que eu quero nessa proposta de intervenção. E o quinto é o detalhamento. O como, o quando, com que recursos, com qual justificativa. O quinto meio que sintetiza todos os primeiros. Por exemplo, portanto, é necessário que o Ministério da Educação, em parceria com as secretarias estaduais, promova campanhas de conscientização nas escolas públicas, por meio de palestras e debates mensais com profissionais da área, a fim de estimular o pensamento crítico dos alunos quanto aos impactos da violência na sociedade. Então, vamos lá. Primeiro, quem? Ministério da Educação. Segundo, faço Ministério da Educação em parceria com secretarias estaduais. Segundo, o quê? O que eles vão fazer? Promover campanhas de conscientização. Terceiro, como? Através de palestras e debates mensais com profissionais da área. O quarto, por quê? Ou para quê, né? A fim de estimular o pensamento crítico dos alunos quanto aos impactos da violência na sociedade. Olha que eu consigo sintetizar tudo dentro da minha proposta de intervenção. Professor, essa seria a sua conclusão? Não.
tem que ter um pouquinho mais de coisa. Mas essa é a proposta de intervenção dentro da conclusão. Lembrando, pessoal, que a proposta de intervenção, ela sozinha é uma competência que pontua 200 pontos dos 1000 que a gente está angariando, tá bom? Então, o que a gente tem que evitar na conclusão? Primeiro, introduzir novas informações ou argumentos. Não é o lugar para isso. O lugar para você colocar novas informações, o lugar para você colocar a sua opinião primária, algo que não apareceu ainda no texto, é no desenvolvimento. Não é na proposta, não é na conclusão. Porque a conclusão, primeiro, que é um espaço mínimo. Como a gente já conversou, o ideal seria que a conclusão tivesse aproximadamente 5 linhas, 5, 6 linhas no máximo. Então, se você tem tão pouco espaço, não vale a pena você retomar ou colocar novas ideias na sua conclusão. Deixa isso lá para o seu desenvolvimento. Ser vago ou ser genérico. Gente, falar que o governo tem que resolver, falar que a sociedade tem que resolver, isso é muito amplo. Não é isso que o Enem está buscando. Não é isso que a redação do Enem quer. A redação do Enem espera que você aponte quais são os atores. Aponte quem que é necessário para estar fazendo as ações que você está propondo. Não é simplesmente falar que o governo, em parceria com a sociedade, precisa tomar medidas cautelares. Não é isso. É ser mais específico. Um erro muito comum: repetir a introdução. Muitos candidatos acabam se repetindo na hora de fazer a conclusão, como se fosse, em vez de retomar a ideia inicial, eles acabam parafraseando a ideia inicial. E não é isso que a gente espera enquanto candidatos do Enem. Desculpa, enquanto revisores do Enem. O que os revisores esperam é que você traga algo de uma forma sublinhada, entre linhas, não explícita um plágio ou explícito uma paráfrase daquilo que está na sua introdução. E, por fim, não apresentar proposta de intervenção. Gente, o que tem de conclusão, que é linda, é maravilhosa, só que não aponta para uma solução. Ele aponta novamente quais são os atores. Por exemplo, se a gente falasse sobre a guerra da Ucrânia, ok, estamos falando sobre a guerra da Ucrânia. E aí a pessoa vem na conclusão e aponta que os culpados, vamos colocar assim, né? Que os culpados da guerra da Ucrânia são a Ucrânia e a Rússia, que são os dois atores. Não, isso é se repetir, gente. Falar que os dois têm que parar a guerra, isso você está se repetindo e está sendo genérico. Você não está apresentando uma proposta de intervenção clara. A sua proposta de intervenção, pessoal, tem que ser clara, tem que ser concisa, tem que ser coesa. Não adianta querer mudar como o seu texto é apresentado, que não vai apresentar, não vai aumentar a sua nota. E aí algumas dicas para se ter uma boa conclusão. A primeira delas é usar conectivos conclusivos. Por exemplo, portanto, dessa forma, logo, conclui-se que, assim, em vista disso, evitando também outros clichês, por exemplo, devemos refletir sobre isso. Eu falei com vocês há poucos instantes, chover no molhado, gente. Só assim teremos um país melhor. Isso é texto motivacional. Isso não é um artigo de opinião, não é um texto dissertativo argumentativo. Isso é um texto que o presidente da República tem que falar para animar a sua população. Prefeitos, governadores, vereadores, políticos em geral, falam como motivacional. E não é isso que o Enem espera. O Enem espera que você seja direto, que você não fique enchendo linguiça, para ser bem claro. Seja objetivo e propositivo. A conclusão tem que marcar a sua escrita no texto. Pensa no seguinte, pessoal. O corretor do Enem vai ler lá suas 400 redações. Quando ele chegar na sua redação, que ele for ler a conclusão, ele já está saturado. Ele já está de cabeça cheia já de tanta coisa que ele leu naquele dia. Então,
vai, como eu posso dizer, vai colocar mais coisa, vai colocar, encher linguiça, vai florear demais, ele vai acabar não prestando atenção no seu texto e esquecendo até mesmo de lhe atribuir uma nota melhor para o seu texto. Mantenha, pessoal, até o fim o tom argumentativo. Você deu sua opinião lá no começo, você deu sua opinião lá na introdução. Mantenha a sua opinião até o final. Mantenha colocando opiniões, não apenas entendendo, compreendendo, não. É um texto que você tem que argumentar, tá? E aí eu trouxe para vocês um modelinho de conclusão para vocês entenderem mais ou menos como é. Em vista disso, percebe-se que a exclusão digital representa um grave obstáculo à igualdade de oportunidades no Brasil. Para combatê-la, cabe ao Ministério das Comunicações investir na ampliação do acesso à internet de qualidade em regiões carentes, por meio da instalação de torres de sinal e parcerias com empresas de tecnologia. Além disso, o Ministério da Educação deve garantir cursos de letramento digital nas escolas públicas, com o intuito de preparar os estudantes para o uso consciente e produtivo das tecnologias. Assim, será possível mitigar os efeitos da exclusão digital e promover uma sociedade mais justa. Conseguem compreender, meninas? Vocês têm alguma dúvida? Eu posso passar para o próximo tópico. Me falem aí, por gentileza. Vitória hoje está quieta, ninguém fala comigo. Me deem um ok aí, meninas, se eu posso passar, se vocês entenderam. Maria Luísa me respondeu. Tá bom, Malu. Muito obrigado. Então, vamos continuando. Vamos lá, pessoal. Oi, professor, desculpa, é que tá travando, mas já tá pra melhorar já. Tá bom. Mas eu tô entendendo. Daqui a pouco eu pergunto, você vai ver. Quando eu começo a perguntar, eu não paro. É tudo que eu quero, que vocês perguntem, pessoal. Não ter dúvidas, às vezes me preocupa. Está todo mundo entendendo mesmo. Então, vamos lá. Vamos falar da diferença, pessoal, entre a retomada de tese e a repetição. Existe muita, como eu posso dizer, muito desconto de nota do Enem, porque, em vez de relembrar a tese, acabam parafraseando. Vou mostrar para vocês como. Primeiro, a gente precisa relembrar o que é a tese, né? A gente falou lá na introdução, mas vamos relembrar que a tese é a opinião clara e fundamentada do autor sobre o tema da redação. Ela é apresentada na introdução e defendida ao longo do desenvolvimento. Além disso, pessoal, quando chega na conclusão, é preciso que essa tese seja retomada, reafirmada, reformulada e mantenha coerência com o seu texto. Professor, agora você falou grego aí. Vamos lá. A tese tem que ser retomada. Eu dei uma opinião no começo, lá na minha introdução. Eu preciso reafirmar essa opinião aqui na conclusão. Então, professor, mas como eu faço isso? A gente vai reformular o jeito de apresentar. Não só parafrasear, trocar palavras por sinônimos. Não é isso. É a gente apresentar de novo a ideia de uma forma diferente. Não mostrando apenas uma cópia, né? Um plágio do que a gente fez lá no começo. Então, o que é retomar a nossa tese? É reafirmar a ideia central do texto. É reafirmar aquilo que a gente passou 3 parágrafos defendendo. 1 de introdução e 2 de desenvolvimento. Retomar a tese, pessoal, a gente tem que apresentar aquilo que a gente defendeu em 2 parágrafos, em 1, 2 linhas no máximo, porque a gente já discutiu o assunto. Então, isso, quando a gente faz uma boa retomada de tese, mostra ao corretor que a gente conseguiu, primeiro, compreender o que foi
o que a gente mesmo escreveu, que é muito comum a gente não entender o que a gente escreve. Segundo, que eu sei resumir e eu sei posicionar ideias, encadear as ideias, né? Como eu falei com vocês, o Enem ter 30 linhas apenas é por conta de ser um desafio, porque senão a gente vai escrevendo, escrevendo, escrevendo e até mesmo se perde no caminho. Terceiro, ter domínio. A gente mostra que a gente tem domínio argumentativo e tem domínio linguístico, para a gente poder fazer essa troca de ideias, né? Para a gente retomar sem parecer que a gente está falando a mesma coisa. E aí eu trouxe algumas características de uma boa tese no momento da conclusão. Então, a primeira coisa é a reformulação da ideia central. E aí a gente reescreve a tese, né? A gente não troca sinônimo da tese. A gente também vai fazer a conexão com os argumentos que a gente apresentou. A gente vai trabalhar com clareza e objetividade, mais uma vez. E a gente também vai usar os conectivos corretos. Vou mostrar para vocês um pouquinho mais para frente. E aí eu trouxe um exemplo de retomada de tese. Como que eu apresentei essa tese na introdução? O preconceito linguístico ainda é um grande obstáculo para a valorização da diversidade cultural no Brasil, principalmente quando reforçado por instituições de ensino e pela mídia. Olha como que eu vou retomar essa ideia na conclusão. Portanto, é evidente que o preconceito relacionado às variações linguísticas, olha que eu não estou falando preconceito linguístico, é um preconceito que está sendo relacionado com essas variações linguísticas. Quando perpetuado por espaços educacionais, não é mais instituição de ensino, por espaços educacionais e comunicativos, e aí eu estou citando a mídia, contribui para a desvalorização de identidades culturais e precisa ser combatido com urgência. Olha que eu já acrescentei um pouquinho mais do que eu disse lá na minha introdução. Então, continuando no que é a tese, a gente percebe que a ideia foi reafirmada. Eu falei sobre preconceito linguístico. Eu usei uma estrutura diferente para citar aquilo que eu disse e usei, obviamente, sinônimos para não repetir palavras. E eu mantive a coerência com os argumentos que foram desenvolvidos. Essa era a ideia. Professor, mas se é assim, então o que seria somente repetir? É copiar literalmente. Eu botei até em vermelho para vocês virem melhor. É copiar literalmente a tese da introdução ou repetir as ideias de forma superficial ou mecânica, sem mostrar reelaboração. Por exemplo, eu estou falando da tese na introdução. A negligência do Estado e a banalização da violência pela mídia favorecem a perpetuação da cultura do medo no Brasil. Como seria eu repetir isso? Na conclusão, a negligência do Estado e a banalização da violência pela mídia favorecem a cultura de medo no Brasil. Por isso, precisa mudar. Ctrl+C, Ctrl+V, gente. A gente precisa falar bem e escrever bem. Eu sempre digo isso. Justamente para evitar essas falhas na hora de estar escrevendo um texto tão importante quanto a redação do Enem. Eu comento com algumas pessoas, alguns alunos, que a redação do Enem é como se você estivesse escrevendo para o Jornal Nacional. Você não pode errar. Você não pode se repetir. O texto não pode parecer chato. Você tem que prender a atenção do seu telespectador, no caso do corretor do Enem, o tempo todo. Esse é o nosso objetivo aqui. É poder contribuir para que vocês consigam fazer esse tipo de texto. Bom, quais são os problemas da gente repetir? O primeiro, eu copiei a frase praticamente literal. Só coloquei uma mudançazinha simples no final. Eu não reformulei minha ideia. Eu, como eu disse anteriormente, só dei um Ctrl+C, Ctrl+V.
E eu mostrei que a minha conclusão ficou pobre, ficou redundante, ficou fraca. Eu não apresento um novo olhar sobre aquilo. Eu apenas repito o que está lá. Além disso, por que a gente tem que evitar essa repetição? No Enem, pessoal, a competência 3, que é a competência de organização de informações, de seleção das informações, e a competência 4, que corresponde à coerência e coesão, elas ficam muito prejudicadas quando eu não consigo reformular meu texto. Por quê? O texto não fica organizado, o texto fica um texto feio, visualmente feio, um texto fica descoeso ou não coeso, porque, como eu disse para vocês na aula que eu ministrei para vocês sobre coerência e coesão, coerência e coesão é você seguir um fluxo, é você seguir um flow. Se você quebra esse flow para repetir de novo no começo, você não está sendo coeso. Então, é necessário que a gente não se repita por conta disso. Além disso, pessoal, a repetição literal vai demonstrar que você tem pouco domínio linguístico. Então, você não estudou o suficiente, você não conhece palavras o suficiente, o seu vocabulário é fraco. Vai indicar que você não está refletindo sobre o próprio texto. Porque se você precisa se repetir, o seu momento de reflexão, o seu momento de curadoria sobre o texto, de pensar sobre o texto, fica prejudicado. Além disso, cansa quem está lendo. Cansa mesmo, pessoal, não é brincadeira. Você lê que a pessoa só está reescrevendo, refazendo, repetindo aquilo que ela colocou anteriormente. E prejudica, claro, a fluidez, prejudica esse flow que eu falei com vocês da conclusão. E aí você me pergunta, como professor, então, a gente retoma a tese com qualidade? Tem algumas estratégias práticas para isso. A primeira é usar sinônimos em partes da frase. Por exemplo, eu posso trocar violência urbana por criminalidade nas cidades. Ou criminalidade nos grandes centros. Eu posso trocar jovens de periferia por adolescentes de classes marginalizadas, ou adolescentes de classes emergentes, também é uma possibilidade. Eu posso ampliar a ideia, ou generalizar ela também. Em vez de eu falar de bullying nas escolas, eu posso apresentar os problemas socioemocionais do ambiente escolar. Olha como fica bonito, olha como fica pomposo. Isso é um tipo de encher linguiça, pessoal, que dá para passar bem no Enem, tá? Não é o recomendado, óbvio, mas a gente consegue fazer uma coisinha boa. Além disso, a gente tem que retomar com foco nos argumentos apresentados. Eu preciso conectar a minha conclusão com os 2 parágrafos de desenvolvimento. Não adianta eu querer fazer uma conclusão linda, maravilhosa, que não conversa com os meus 2 parágrafos de desenvolvimento que ficaram lá atrás. Eu tenho que apostar em construções que sejam elegantes, que sejam bonitas. Dessa forma, logo, portanto, conclui-se que, coisas do tipo, tá bom? Coloquei aqui, conclui-se, portanto. Além disso, eu trouxe para vocês um modelo, vamos colocar assim, de conclusão, para vocês entenderem mais um pouco. Prestem bem atenção, pessoal, naquilo que é grifado, tá? A diferença de retomar a tese, essa conclusão é sobre o assunto, tá? A diferença de retomar a tese, simplesmente repeti-la, está na capacidade de reelaborar ideias com inteligência, precisão e estilo. A repetição empobrece o texto, a retomada bem construída reforça o posicionamento do autor, valoriza a argumentação e eleva a qualidade da discussão. Conseguiram compreender, meninas? Ou ficou alguma dúvida? Vou considerar que não teve dúvida. Sem dúvida, professor. Pronto, perfeito. Então, vamos falar então, pessoal.
Vamos esmiuçar um pouquinho mais a proposta de intervenção, que talvez seja a parte mais importante da nossa conclusão. Quais são os elementos obrigatórios da proposta de intervenção no Enem? A proposta de intervenção, pessoal, ele é obrigatório em toda a redação do Enem. Se você não propõe uma solução para o problema que foi discutido, esquece, você não vai ter nota máxima. Não adianta, não é possível, porque é uma competência exclusiva para ele. Se você zera essa competência, de nada adiantou a sua redação inteira. Essa competência, pessoal, vai avaliar a capacidade de elaborar a proposta de intervenção para o problema abordado, sempre respeitando o que rege os direitos humanos. O que é esperado para conseguir nota máxima nessa redação do Enem? São 5 elementos principais, que eu vou explicar os 5 agora. O primeiro elemento, acho que bugou aqui. Ah, tá. Então, vamos lá. O que é necessário na proposta de intervenção do Enem? Promover campanhas educativas, implantar políticas públicas, criar programas de incentivo, investir em infraestrutura, oferecer capacitação profissional e desenvolver leis específicas. Basicamente, é isso que a gente vai ver nas intervenções. Então, vamos falar primeiro sobre o agente, que é quem fará a intervenção que você está propondo. Quando a gente fala de agente, pessoal, o agente é a entidade responsável, podendo ser governo, professores, alunos, funcionários, prefeituras, pais, filhos, enfim. Eu estou direcionando a proposta de intervenção para uma pessoa ou uma instituição, né? Universidades, governo federal, governo estadual. E isso, gente, precisa ser realista. Uma coisa importante sobre a proposta de intervenção, que às vezes a gente esquece de falar, é que ela precisa ser realista. Não adianta de absolutamente nada eu fazer uma proposta de intervenção que é utópica, que é um mundo maravilhoso. Todos têm a obrigação de respeitar os direitos humanos. Gente, a gente sabe que não é isso que acontece. Todas as armas ilegais precisam ir para a mão da polícia. A gente sabe que isso não acontece. A proposta de intervenção é algo factível, é algo real, é algo que faça sentido no momento que a pessoa que está escutando não seja aquele amigo maluco que quer ganhar dinheiro em casa, quer ganhar 10 mil reais em 2 dias. Isso não acontece. Seja aquela pessoa que está propondo um trabalho de verdade, por exemplo. Então, o que a gente tem como exemplos de agentes? Governo federal, governo estadual, governo municipal, prefeitos, governadores e presidência da República. Ministérios da Saúde, da Educação, da Infraestrutura, Ministério da Economia ou Fazenda, né? Eu não sei qual é o nome que está sendo usado hoje. Segurança Pública, enfim, direcionado a quem for de direito. Também serve secretarias, tá, gente? A gente também pode citar na redação do Enem ONGs, instituições privadas, escolas. Quando a gente fala instituições privadas, sempre generalizando, tá? A não ser que seja um tema muito específico que precise citar uma empresa muito específica. Por exemplo, digamos que o tema da redação do Enem seja... Vou falar um que vocês vão fazer redação para mim essa semana. Seja adultização de crianças. Opa, peraí. Então eu preciso citar uma empresa privada. Instagram, Facebook, TikTok são empresas, não são só redes sociais. A sociedade no geral, família, no pais principalmente, né? É comum a gente ter tema de redação do Enem que envolva os pais. A mídia, imprensa, jornal, televisão, internet, como eu já falei. Influenciadores também, hoje a gente tem uma categoria específica para eles, né? Porque, por exemplo, quando a gente fala de adultização de crianças, quem promove essa adultização são justamente os influenciadores, né?
E aí, eu trouxe uma dica para vocês. Use sempre o agente correto para aumentar a chance dessa proposta ser aceita. A gente sempre trabalha com a premissa, pessoal, é uma premissa utópica, né? Mas a gente sempre trabalha com a premissa que para um problema real, uma nota 1000 do Enem pode ser uma sugestão para resolver um problema. Quem sabe? A gente acredita ainda que a juventude do Brasil tem esperança para a juventude do Brasil, então por que a juventude do Brasil não conseguiria propor algo minimamente decente, né? Então vamos lá. Segundo elemento, o meio ou método. Como que eu vou executar aquilo? Nesse momento é que você vai explicar qual o caminho, qual o recurso, qual a ferramenta, qual o procedimento, qual é a ideia, o que vai ser necessário para executar aquilo que você está propondo. Por exemplo, por meio de campanhas nas mídias sociais. Algo realista, tá, gente? Nunca se esqueça do realismo. Através de parceria público-privadas, com a oferta de oficina e de cursos, por intermédio de editais de incentivo, aí incentivo fiscal, incentivo social, tá? Por meio da reformulação curricular. Por que isso é importante, professor? Simples. O meio vai dar solidez à sua ideia. Se você quer falar uma coisa, mas você não quer explicar por onde tem que perpassar para ser executada, não vai adiantar. Você dizer qual o meio, quais são as ferramentas necessárias, vai mostrar para o corretor do Enem ou outra pessoa que você queira mostrar a sua redação que você tem conhecimento de mundo, conhecimento inclusive filosófico. É muito necessário para isso, tá? Para você conseguir falar bem qual é o meio para a sua proposta ser executada, tá? Além disso, a gente também tem o elemento da finalidade. Para quê ou para quem será feito? A finalidade, pessoal, é a sua intenção. Por que você está fazendo isso? Qual o seu interesse nisso? O efeito esperado ou o objetivo socialmente útil dessa ação, tá? Ela tem que estar muito bem relacionada com o que você vai escrever no texto. Porque se não tiver relacionada, de nada adiantou a sua proposta de intervenção, que ela serve para outra coisa. Vou dar um exemplo da violência contra a mulher. Eu não posso falar que a escola tem que se envolver. É importante, mas não é o principal. A gente precisa de outros métodos, porque normalmente não são as crianças que batem mulheres. Normalmente são pessoas mais velhas, são adultos. Então, a gente precisa de algo que seja eficaz. E, se for possível, que tenha uma eficácia rápida, né? Para aquilo que está sendo... Desculpa. Para aquilo que está sendo solicitado. Por exemplo, a fim de reduzir os índices de violência, com o intuito de garantir acesso à educação de qualidade, para combater a discriminação racial, a fim de promover inclusão social, para diminuir os impactos ambientais. E aí, como dica, eu trouxe para vocês o seguinte. Quando a gente usa conectivos, pessoal, a fim de, com o objetivo, com o intuito, para que eu consigo sinalizar para o meu corretor justamente qual a finalidade. E o corretor, pessoal, ele tem esse mesmo material, não, mas como eu posso dizer, esse mesmo barema para poder fazer a correção da sua redação. Então, ele precisa ver o agente, quem, como, quando, por quê, qual o objetivo. Se você não apresenta isso para ele, dá uma mastigada para ele entender, ele acaba passando desapercebido e pode ser que ele ache que você não colocou, sendo que você se esforçou horrores para colocar aquele trecho, né, no problema, na proposta de intervenção, desculpa. Outro elemento que precisa ter é o detalhamento. Por quê, pessoal?
Porque o detalhamento é aquilo que vai tirar a sua proposta de uma proposta muito genérica para uma proposta bem detalhada, bem escrita, bem redigida, uma proposta que, se alguém pegasse a sua redação e fosse alguém importante do governo, seria fácil de aplicar. Não é só uma ideia ilusória lá de 1900 e bolinha, enfim. Bom, aí como exemplo, eu trouxe para vocês algumas possibilidades de detalhamento. A frequência, é importante a gente dizer, se essa ação é semanal, é mensal, é contínua, se essa ação é esporádica, se essa ação é única também, se você considerar que uma única vez já resolve todos os problemas. Você precisa dizer qual o local, escola pública, região periférica, zona rural e afins. Qual o público-alvo? Se são adolescentes, se são mulheres, se são população indígena, se são homens, se são professores, se são pais, se são mães. Detalhar também qual o recurso que é necessário para executar. Se precisa de uma verba do governo, se precisa de uma parceria com a ONG, se precisa usar alguma determinada tecnologia específica. Além disso, você tem que dizer se o resultado vai vir a curto, a médio ou a longo prazo. E aí, pessoal, é importante colocar... O professor precisa colocar todos? Não, de forma alguma. Mas é importante colocar pelo menos 2. Né? A gente sabe que a redação do Enem tem que ser sucinta, tem que ser curta. Então, você não precisa explicar todos, mas pelo menos 2, se você conseguir colocar, a chance de sua nota melhorar é muito, muito, muito grande. Tá? E aí eu trouxe um exemplo de proposta de intervenção com todos esses elementos que eu falei com vocês. Prestem atenção novamente nas partes que estão grifadas para vocês entenderem. Então vamos lá. Portanto, para combater a evasão escolar no Brasil, o Ministério da Educação deve criar programas de incentivo à permanência escolar. Já tem o meu agente, a minha ação. Por meio da oferta de bolsas de estudo e reforço escolar gratuito. Olha o meu meio aí, ó. A fim de garantir que jovens em situação de vulnerabilidade tenham condições de concluir seus estudos. Ou para quê? Essas ações devem ocorrer principalmente nas regiões com altos índices de abandono escolar, com acompanhamento mensal e suporte psicológico nas escolas públicas. Olha eu detalhando aí o que é necessário ser realizado. Para a gente arrematar, é importante que tenha a ação, o agente, o meio, a finalidade e o detalhamento. Nunca se esqueçam disso, tá, pessoal? Importante também eu explicar na ação o que vai ser feito, o agente, quem vai fazer, no meio, como será feito, na finalidade, para que será feito, e o detalhamento, como, onde será feito. Tá bom, pessoal? Bom, dúvidas até aqui, meninas? A Vitória até caiu. Pronto, perfeito. Então vamos continuar. Estamos na metade. Bom, conectivos conclusivos e expressões de fechamento. Para que servem? Gente, os conectivos conclusivos e expressões de fechamento servem para indicar, para marcar, para avisar que o seu texto está chegando ao fim, que o seu texto chegou naquele momento de conclusão. Eles também vão estabelecer a coesão textual entre o desenvolvimento e a conclusão. Eles vão guiar a pessoa que estiver lendo o seu texto
para a síntese final da argumentação. Eles introduzem a proposta de intervenção, que é uma exigência da redação do Enem. Em resumo, eles são fundamentais para mostrar clareza, fluidez e sofisticação linguística. Mostra que você entende do recado, mostra que você, como posso dizer, tem repertório linguístico, tem repertório gramatical e sabe do que está falando, obviamente. Alguns exemplos de conectivos conclusivos. Portanto, e aí a gente tem como exemplo, portanto, é necessário intervir no problema com urgência. A gente também tem o logo, que é pouco usado, inclusive. Logo, percebe-se a urgência da atuação do Estado. A gente também tem o dessa forma. Dessa forma, a mudança social torna-se imprescindível. A gente tem o assim. Assim, é evidente que ações práticas devem ser adotadas. Além disso, a gente tem o por conseguinte, que é pouco usado. Gostaria tanto que ele fosse mais usado. O por conseguinte, pessoal, a gente usa muito quando a gente acabou de falar de uma consequência, entende? Então, eu acabei de citar uma consequência, fechei a minha tese. No final da tese, eu posso colocar por conseguinte, e aí eu abro a minha proposta de intervenção. Por conseguinte, políticas públicas devem ser implementadas. Diante do exposto, eu já estou dizendo, diante do que eu mostrei, diante do que eu acabei de falar, você pode complementar o seu texto. Diante do exposto, medidas precisam ser tomadas. À vista disso, torna-se essencial repensar o cenário atual. Sendo assim, cabe à sociedade buscar mudanças. Isso são só alguns exemplos, tá, gente? A gente tem algumas expressões que são muito eficazes para fazer o nosso fechamento. A ideia dessas expressões, pessoal, é dar elegância ao texto, é dar pomposidade ao texto, é fazer com que o texto fique mais bonito, mas sempre mantendo a clareza do texto. O seu texto tem que ficar claro para quem está lendo, independentemente do que aconteça. E aí a gente tem algumas estratégias de encerramento de texto. Por exemplo, a gente pode falar das expressões de síntese da tese e dos argumentos. Em suma, essa questão exige um olhar crítico e responsável. A expressão seria o em suma, ou seja, em resumo, em conclusão. Conclui-se, portanto, que o problema abordado demanda soluções urgentes. No caso, a expressão que a gente está usando aqui é o conclui-se, não sozinho. Conclui-se, portanto. Quando a gente coloca assim, conclui-se que, fica cacofônico, fica estranho no momento que está lendo. Então, conclui-se, portanto, que... Nananana. Aí você coloca aquilo que mais lhe aprouver. A gente também pode falar assim, ó. É evidente, nananana. No caso aqui, para trazer para vocês, é evidente que a partir do exposto, a situação deve ser enfrentada com firmeza. A análise dos fatores apresentados evidencia a complexidade da problemática. No caso aqui, a nossa expressão é maior, né? A análise dos fatores apresentados. Aí a gente pode até colocar uma vírgula que eu esqueci de colocar ali. E aí dá continuidade com o nosso texto. Torna-se claro, com base nos argumentos desenvolvidos, que... Três pontinhos. Aí a gente está pegando essa frase toda mesmo, viu, pessoal? Torna-se claro, com base nos argumentos desenvolvidos, que... E aí você complementa como mais lhe agradar. A gente tem algumas expressões que a gente introduz, que a gente começa a nossa proposta de intervenção. Para que esse cenário seja revertido, é imprescindível que
e aí você começa a citar a sua proposta de intervenção. Lembrando que para usar esse conectivo que a gente está apresentando, essa expressão, desculpa, a gente precisa ter acabado de falar sobre a nossa tese. Não adianta ficar desconexo do texto, usar só porque é uma fórmula e não dá certo. Sendo assim, propõe-se que, 3 pontinhos, para solucionar tal impasse, sugere-se que, diante disso, medidas devem ser adotadas, como, esse como aí, se você quiser colocar tais como, dá até um tchan mais bonito no seu texto. Nesse contexto, é necessário que, 3 pontinhos, com isso, cabe a, aí você vai colocar a quem você está endereçando, a quem é o seu agente, e aí dá continuidade no seu texto. E aí, qual é a estrutura que a gente consegue eficaz para uma conclusão? O que essa estrutura tem que ter? Primeiro, ela tem que ter um conectivo conclusivo, que é a primeira palavra que a gente vai usar na nossa conclusão, mais a retomada da tese. Coloquei isso, aí eu vou adicionar a expressão da síntese dos argumentos. A gente acabou de falar. Todo esse material, pessoal, só lembrando, eu vou disponibilizar lá no nosso sala de aula, tá? Então, precisou relembrar alguma coisa, eu vou disponibilizar tanto o slide quanto o material escrito que eu fiz sobre o tema, tá? Coloquei a expressão da síntese, eu vou introduzir a nossa proposta de intervenção. E aí, a partir do momento que eu expliquei a finalidade, eu detalho a proposta e eu fecho a minha conclusão. Por exemplo, eu trouxe para vocês. Portanto, a intolerância religiosa, ao ser alimentada pela desinformação e pela omissão estatal, compromete a liberdade individual no Brasil. Dessa forma, é evidente que medidas efetivas devem ser tomadas. Para isso, o Ministério da Educação deve implementar campanhas educativas nas escolas públicas, por meio de palestras e atividades sobre diversidade religiosa, a fim de promover o respeito às diferentes crenças e reduzir os níveis de intolerância. Essas ações devem ocorrer de forma contínua, principalmente nas regiões com maior incidência de casos, para que se construa uma sociedade mais justa e inclusiva. Tem alguns cuidados, pessoal, que a gente tem que ter na hora de fazer a nossa conclusão, que são erros comuns. Por exemplo, repetir, portanto, em toda a redação que a gente fizer. Não. A gente só fala, portanto, em situações específicas. Vamos usar nossa criatividade, vamos usar as expressões que eu trouxe aqui para vocês, justamente para aumentar o nosso vocabulário, justamente para aumentar a nossa capacidade argumentativa, tá? Evitar ao máximo usar expressões vagas, pessoal. Devemos fazer algo. É muito inespecífico. Seja específico. Como eu não sei quem disse exatamente, mas existe uma ideia muito legal que é assim: se você mira no alvo de 5 centímetros, você pode acertar o alvo de 30. Se você mira o alvo de 30, você nunca vai acertar o alvo de 5 centímetros. Então, assim, o que isso nos diz? Se eu não for específico naquilo que eu faço, eu nunca vou acertar um grande público, vamos dizer assim. E o contrário também não é igual, né? Esse contrário, ele demonstra um resultado diferente. Vamos colocar assim. Não usar nenhum conectivo. Aí a sua conclusão vai ser só um monte de frases soltas, tá? Não faça isso. E usar expressões orais. Gírias, coisas do tipo. Sempre que eu falo isso, alguns alunos dão risada, né? Ah, professor, mas quem coloca isso? Coloca-se e muito. Gírias, expressões informais, que nem de longe é aquilo que eu espero. Só checar uma mensagem aqui rapidinho, pessoal. Só um momento.
Bom, vamos continuar. Eu trouxe essa tabela para vocês, mas eu não vou me segurar nela não, tá? Essa tabela está no nosso material lá, que é uma tabela explicando qual é o trecho e qual a expressão que eu devo usar para iniciar esse trecho da conclusão, tá? Vocês dão uma olhada lá. Então, vamos lá. Para concluir esse trecho que a gente falou, o uso de conectivos, pessoal, ele é extremamente essencial para mostrar clareza na redação do Enem, tá? Ele vai ajudar muito, muito, muito a vocês adquirirem os 200 pontos necessários, os 200 pontos disponíveis na competência 4, que é coerência e coesão, e na competência 5, que é a proposta de intervenção, tá? Então, nunca deixe de usar. Quais são os erros comuns na nossa proposta de intervenção? A nossa proposta ser genérica. É talvez o erro mais comum que a gente tenha. A gente falar de forma muito inespecífica, né? O que é a gente falar uma proposta genérica? É aquela que é vaga, é aquela que é superficial, aquela que é muito pouco específica, é aquela que a gente poderia ser aplicada em qualquer tema. O governo tem que resolver, a sociedade tem que se unir, os pais têm que fiscalizar o celular dos filhos. Isso é muito, muito vago. A gente consegue ser mais específico que isso. Não apresenta ação clara, não apresenta um agente definido, não apresenta meios ou objetivos específicos. E por que a gente considera isso um erro? Porque não cumpre os 5 elementos exigidos pela banca, que é ação, agente, meio, finalidade, objetivo e o detalhamento. Quando a gente faz uma redação dessa forma, demonstra falta de domínio. A gente não tem o domínio argumentativo sobre aquilo e despreparo mesmo, né? Pode e vai comprometer muito você conseguir uma nota máxima na 5ª competência. É muito difícil conseguir isso se a sua proposta de intervenção for muito, muito, muito genérica. Além disso, eu trouxe alguns exemplos para vocês entenderem de como isso acontece. É preciso que algo seja feito para melhorar a situação. Isso é muito mais uma conversa de bar do que uma redação. Eu estou apontando o problema e eu dizer que isso precisa ser mudado é chovendo no molhado. Então, eu preciso apontar como que isso tem que ser mudado, quem que tem que mudar isso. O governo deve resolver esse problema o quanto antes. Até o próprio governo sabe disso, gente. Não precisa você falar, você não está redescobrindo a roda por falar isso, tá? Só te avisando. A sociedade precisa mudar. Mais uma vez, você não está redescobrindo a roda por causa disso. É chover no molhado. Mais uma vez. Como que a gente evita que isso aconteça? A gente precisa ser específico. Então, use verbos de ação. Fazer, crer, promover, produzir, programar. No infinitivo fica legal. Agentes reais, governo federal. O governo federal necessita fazer isso. O governo estadual precisa fazer aquilo. A população precisa se unir para isso. Sempre colocando um meio e um fim objetivo. Por exemplo, o Ministério da Educação deve promover campanhas nas escolas públicas por meio de atividades mensais com psicólogos e pedagogos, a fim de combater o bullying e melhorar o ambiente escolar. Olha aí como é que fica bom, fica bem lido, sabe? Isso eu estou falando só da proposta de intervenção. Por quê? É um erro. Faltou senso crítico e de conhecimento de mundo. A proposta parece estar infantilizada ou muito fantasiosa. É muito ilusória falar aquilo. Afeta a verossemelhança e prejudica a viabilidade da intervenção. Ou seja, é uma proposta que só existe no papel. É uma proposta que ela é extremamente utópica. Ela não é realística. É um critério avaliado na parte de proposta de intervenção. Eu trouxe alguns exemplos para vocês
de algumas propostas que são muito utópicas, são muito fora da realidade. Não existe lógica dessa proposta existir. Todo mundo deveria ser obrigado a respeitar o próximo. Peraí, pessoal. A gente sabe que isso nunca vai acontecer. Pessoas são diferentes, seres humanos são diferentes. Seria muito bom que conseguisse respeitar o próximo. Mas, infelizmente, não é o que acontece. O governo deve acabar com a pobreza no Brasil imediatamente. Olha que bonito que isso fica, né? Mas não é real. Não é possível que nenhum governo no mundo consiga fazer isso imediatamente. Com muito trabalho, com muitos programas, eu virei o Cebolinha agora, com muitos programas de combate à pobreza. Isso vai ser conseguido em alguns anos, não é imediatamente. E não é também distribuindo renda, que nem acham que é o Bolsa Família que vai conseguir fazer isso. São muito mais outras coisas, tá, pessoal? As pessoas têm que mudar esse pensamento. Não vão mudar. A gente precisa trabalhar para que essas pessoas comecem a se conscientizar sobre esse problema. Senão, nada vai acontecer. Aí, pessoal, como que a gente evita esse tipo de redação, esse tipo de escrita, vamos colocar assim? Primeiro, sendo realista. Vamos botar os nossos pezinhos no chão, entender qual a função de cada um no mundo e entender como que isso está sendo realizado. Considere políticas públicas que já existem. Falei, Bolsa Família não é só ele que é necessário, mas ele ajuda muito. Como que a gente trabalha melhor esse Bolsa Família para tirar o povo da pobreza? Considere medidas que são gradativas. Falei com vocês. O governo vai fazer um movimento para acabar com a fome no Brasil. Precisa ser gradativo. Ninguém vai conseguir acabar com a fome no Brasil num estalar de dedos, né? Como o nosso querido Elon Musk propôs para a OMS. Ações educativas, incentivos, principalmente quando tiver parceria público-privada, ou mudanças estruturais. Como, por exemplo, reformulamos aquela proposta. O Ministério da Cidadania pode criar propostas de reinserção social para moradores de rua, com foco em capacitação profissional e apoio psicológico, a fim de promover a autonomia dessas pessoas. Okay? Um outro erro que é muito comum na proposta de intervenção: a proposta ser completamente desconectada do desenvolvimento. Como assim, professor? É quando a proposta não conversa, não dialoga com os argumentos que foram apresentados no texto. Apresenta uma nova ideia ou apresenta um problema que você nem citou anteriormente. E isso a gente pode cair nesse vacilo muito, viu, gente? Porque a gente quer resolver o problema. Só que em vez de resolver o problema, a gente cria um novo problema em cima do problema que já tinha. E isso não é o que a gente espera que tenha numa redação do Enem. A conclusão é para concluir o texto que você escreveu, não para mostrar algo novo. Não é para ter plot twist na redação do Enem. A redação do Enem, você precisa ir apresentando os argumentos de forma compassada. Senão de nada vai adiantar. Ou seja, introduz um novo problema ou foca em uma causa-solução que não foi explorada anteriormente. Por que é um erro? Gente, você não vai conseguir manter a coerência e a coesão textual apresentando algo novo na conclusão. Não é o momento para isso. Desenvolvimento está aí para você fazer isso. Não é a conclusão que é o lugar. E aí você vai perder pontos na competência 4, que é coerência e coesão. Além disso, indica que você não se planejou. Você não fez aquele projeto de texto que a gente falou lá no começo da nossa participação juntos. E mostra que você está se contradizendo na sua própria argumentação. Você não sabe o que você falou anteriormente. Mostra que o aluno não fez uma linha de raciocínio. Ele apresentou ideias, quebrou ideias. Apresentou ideias, quebrou ideias. E não é isso que a gente quer. Tá bom? Um exemplozinho de desconexão clara. O tema é Desafios para a inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O desenvolvimento foi focado na falta de acessibilidade das empresas e no preconceito social. Observe bem o tema, observe a conclusão. Olha como a proposta veio errada.
É preciso investir em educação ambiental para que as pessoas sejam mais conscientes. O que educação ambiental tem a ver com acessibilidade e preconceito social, gente? De certa forma, tem. Só que eu não falei isso no desenvolvimento, por que de acho eu vou usar isso na conclusão? Não tem lógica. Se eu apresentasse educação ambiental no sentido de que também a acessibilidade entra na educação ambiental das pessoas, promover lugares, promover ambientes que sejam acessíveis para todos. Mas eu não fiz isso. Então, eu estraguei o meu texto na hora de ganhar o 10. E nada adiantou. Dessa forma, gente, a proposta, ela foge completamente do tema. Ela foge completamente do que eu estava escrevendo no desenvolvimento, porque eu não citei isso em nenhuma vez. E não é isso que eu quero. Como que a gente evita isso? Retomar os argumentos usados no desenvolvimento e na introdução, como tese, né? Propor solução para essas causas. Como, por exemplo, o Ministério do Trabalho, e eu só estou falando ainda da questão das pessoas com deficiência no mercado de trabalho. O Ministério do Trabalho deve fiscalizar o cumprimento da lei de cotas nas empresas por meio de vistorias periódicas e sanções em caso de descumprimento, a fim de aumentar a inserção de pessoas com deficiência no mercado formal de trabalho. Olha como muda, né? Em vez de eu falar de educação ambiental. Por fim, pessoal, estamos acabando nossa aula. Antes de escrever a proposta, releia os parágrafos de desenvolvimento. Saiba o que você escreveu. Na hora do Enem, a gente fica muito afoito, muito ansioso e acaba esquecendo o que a gente escreveu, esquecendo como que a gente escreveu, o que a gente fez. Não. Lê de novo. Dá tempo. Pode confiar que dá tempo, tá? Isso eu estou falando de uma pessoa que fez alguns Enems na vida. Dá tempo tranquilo. Leia seus parágrafos de desenvolvimento para lembrar do que você apresentou como problema. Elabore uma proposta que solucione diretamente o que foi discutido. E utilize os 5 elementos obrigatórios. Tá? Evite generalizações, promessas vazias ou utópicas e soluções que são impossíveis. Tá bom? Restantes, Malu e Vitória, vocês tiveram alguma dúvida? Me falem aí, por gentileza. Professor, As pode duas falar, falaram. Maria. Eu disse que eu não tenho nenhuma dúvida. Pode falar, Vitória. Eu, particularmente, professor, não tenho muita, não. Como o senhor já vê, quando eu te mando as minhas redações. Tipo assim, eu tenho a base, tenho o que dizer. O meu problema muito é a gramática, que eu me perco muito com a gramática. A gramática, para mim, sempre foi um problema em si. Vamos ter Na hora aula de sobre gramática. montar, na hora de montar mesmo minha conclusão, eu consigo, só que eu acho que eu uso os conectivos muito ruim, que não dá ideia do que eu quero dizer. Sabe como é que é? Eu acho que o senhor tá me entendendo. Como o senhor já leu as minhas redações que eu tô fazendo. Eu faço bastante para me fixar mais na cabeça, entre outras coisas. Sabe uma ideia que eu tava tendo pra gente fazer? O senhor montar uma aula onde a gente consiga montar a redação com o senhor. Seria interessante também. Eu já planejei essa aula, só que eu precisava dar o conteúdo de conclusão primeiro, né? Aí vai ter uma aula com o professor Eduardo, que a gente ainda está terminando o planejamento. E aí, provavelmente, a próxima aula comigo vai ser nesse estilo, montando a redação na hora e a gente já meio que corrigindo na hora, entendeu? Pegando tudo, fazendo um resumão de todos os elementos da redação. Isso, professor. Ô, professor, o que é que tá acontecendo? Que os alunos... São quantos alunos nessa sala? É o que eu queria saber também, para ser muito honesto. A gente teve mais de 100 inscritos. Desculpa, a gente teve mais de 200 inscritos. Eram 2 turmas de 100. E, infelizmente, o pessoal não compareceu. É aí que eu peço a ajuda de vocês. Isso mesmo está acontecendo. Que o senhor só tá dando... O senhor e outros professores só estão dando aula de 10 abaixo. Nunca passa disso.
Pois é, É e uma, hoje é uma perca de oportunidade, eu acho. Ninguém sabe o motivo, tem hora, mas pode ser trabalho também, que hoje em dia o sim. trabalho está pegando muito. No mundo que a gente está E vivendo, aí, se a gente não trabalhar, a gente passa fome. Então, e aí fica a sugestão para vocês, pessoal. uhum, Eu estou falando como professor. É, compartilhe o link com outras pessoas. Não é o PT que está falando, não, sou eu, Bruno. Pelo menos nas minhas aulas, vocês estão autorizados a disponibilizar o link para outras pessoas terem a oportunidade, porque realmente é uma oportunidade perdida, né? Quem não está participando e vai fazer o Enem, né? Bom, sobre o tema nada então, pessoal? não, professor. Pronto. Vocês vão fazer duas atividades essa semana, tá, pessoal? Uma atividade de fixação, é um forms que eu preparei para vocês, de fixação. E a outra é uma. E a outra é a redação. Vocês não colocar as duas aqui agora, não precisem se preocupar. Eu vou colocar só a atividade, tá? E aí, na segunda-feira, eu vou disponibilizar a atividade para vocês escreverem a redação, tá bom? Deixa eu compartilhar a tela aqui para Qual vai vocês ser verem. o tema da redação? Deixa eu produzir. Segunda-feira você descobre, mas eu já dei pista já. Eu falei sobre ela aqui hoje. Não, mas bom, vão estudar. Eu vou falar, a redação vai ser sobre a adultização de crianças na internet. Adultização de crianças na internet, tá? Isso muito motivado também pelo vídeo do Felca, não sei se vocês viram dessa semana. Se vocês Eu, não viram o vídeo, É hã? isso eu ouvi mesmo, esse tema, professor. eu ouvi esse tema do senhor falando nessa aula agora. Eu ia comentar disso. O senhor tirou inspiração da onde? Eu já estava. Tá acontecendo isso com um influenciador. Não sei, que tem muita gente criticando ele, que é um tal de Estudem, Ítalo Santos. Não sei se o estudem, senhor ouviu. vi. Estudem o tema. Na segunda-feira eu vou deixar o vídeo do Felca sinalizado para vocês assistirem. E outros materiais. Mas isso segunda-feira, tá, gente? Não precisa escrever nada antes. Vocês vão ter tempo para escrever, fiquem tranquilos, tá? Eu estou aproveitando o hype do tema para vocês escreverem sobre. Óbvio que para esse ano pode ser que não caia, pode ser não, para esse ano não vai cair para o Enem, que a gente já está em agosto, mas quem sabe ano que vem. Vamos lá, pessoal. Nossa atividade de hoje é a seguinte. Professor, repete Vocês, de novo o o tema. quê? Adultização de crianças na internet. Segunda-feira vocês vão ver lá. Vamos lá, gente. Vocês vão responder esse formulário aqui que eu deixei para vocês, tá? Da atividade de fixação, deixa eu já até para vocês receberem aí. A atividade é a seguinte: proposta de intervenção, identificação e correção de erros. Os estudantes respondam formas abaixo. Eu vou ler o gabarito dessa atividade próxima, pessoal, que a gente estiver juntos. Além das formas, vocês realizarão uma redação completa, que eu vou mandar para vocês lá na segunda-feira, tá bom? Vocês vão preencher nome e e-mail e vocês vão responder as perguntas que eu coloquei aqui. Só responder, professor? Não, óbvio, né? Sempre tem uma pegadinha a mais. Vocês vão responder e justificar. Essa é a primeira parte da atividade. Na segunda parte da atividade, vocês vão reescrever somente a conclusão, tá bom? Prestem atenção. Releva as frases anteriores, as frases da sessão anterior, corrigindo os erros e elaborando uma proposta completa. Feito isso, vocês vão para a terceira parte, que vocês vão analisar criticamente a proposta que eu deixei aqui, tá? Relembrando, vou explicar de novo para vocês não terem dúvida. A primeira parte, vocês vão identificar qual o erro de cada proposta que eu deixei, tá? Na segunda parte,
vocês vão reescrever as propostas da primeira parte. E na terceira parte, vocês vão analisar a proposta de intervenção que eu deixei aqui, certo? Entenderam, meninas? Vitória e Maria Luísa. Sim, professor, entendi. Só a última que o senhor falou, a terceira, que é pra gente. Vocês vão analisar a proposta que eu coloquei lá, tá? E aí Certo. responder as perguntas. Tem umas perguntinhas, mas vocês vão analisar e responder as perguntas, só isso. Malu, tudo certo? Tudo compreendido? Primeira vez que eu acho que eu ouvi a voz de Malu nesse tempo todo que a gente está junto. É porque eu tenho vergonha de falar no microfone. Não tenha não, filho. Ninguém tá te vendo, não. Só tem 2 pessoas aqui, eu e você. Confie nisso. Então tá bom, pessoal. Finalizamos então, tá? Coisa, me mandem por e-mail ou na parte de comentários lá no Google Sala de Aula, tá bom? Bom final de semana para vocês. No coração, e a gente se encontra daqui 15 dias. Semana que vem tem aula com o professor Eduardo, tá bom? Beijo no coração e tchau para vocês. Igualmente. Beijo, boa noite, bom fim de semana. Professor.